Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana e hoje estou aqui sozinha para dar uma aula para vocês. Na verdade, eu não estou sozinha, estou acompanhada aqui de vários professores, alunos que já estão aqui no chat participando com a gente, dando aí o seu boa tarde, dando o seu oi, o seu alô. E, como vocês sabem, nós estamos aí numa semana de revisão. Então, nós paramos e fazer uma revisão para retomar, né? Porque nós temos algumas cidades que estão aí feriado, outras não. E para conseguir organizar tudo isso, nada melhor do que parar um pouquinho, respirar e seguir. Então, na aula anterior, o professor Mauro esteve aqui com vocês, trabalhando, aí discutindo, né? Vocês falando das cidades, apresentando essas cidades. E hoje eu escolhi para trabalhar com vocês, na verdade, a sequência 2, que se define aí em habilidade. Então, a habilidade é que segue com a aula. Então, vamos, essa aula não poderia ser outra. Eu escolhi ridículo nunca. E eu não vou trabalhar exatamente essa aula, mas a partir dessa aula, eu vou trabalhar a sequência 2, as ideias, o que ficou aí a desejar ou a rever, tá bom? E a gente vai fazer isso juntos. Então, vamos ao objetivo da aula, que é mais do que o que está aí, porque são as 4 aulas aqui do Centro de Mídias, e a habilidade essencial, que essa sim se perpetua por todas as 4 aulas. Vamos ao objetivo da aula. Analisar os recursos usados na construção dos sentidos em textos do tipo textual, expositivo, argumentativo, do gênero textual, reportagem. Identificar as características do gênero textual, a partir das atividades do caderno do aluno. Então, eu tenho aí um tipo textual expositivo, argumentativo. O que seria um texto apenas expositivo? Quando eu falo expositivo, eu apenas apresento o assunto. E quando é argumentativo, eu não só apresento o assunto, mas levo à reflexão sobre este assunto. Então, além de apresentar, eu vou argumentar, eu vou comentar, eu vou levá-lo à reflexão através do meu texto. E aí a gente trabalhou o gênero textual reportagem. Elaborar, agora habilidade, né? Elaborar estratégias de produção de textos diversos, verbais e não verbais, respeitando as suas diferentes características de gênero e procedimentos de coesão e coerência textual. A gente sabe, pode voltar à tela, a gente sabe que a partir desse gênero textual reportagem, a gente começa a trabalhar com coesão e coerência, a gente começa a trabalhar com argumentação, mas durante toda a aula, a gente teve aí um tema muito pertinente, né, que permeou todas essas aulas aí da sequência 2. Eu estou até aqui com o meu caderno do aluno, se você tiver também é bom, colocando tudo em ordem. Vocês têm aí 8 aulas para trabalhar, na verdade, desde espelho, espelho meu, até no que você está pensando. E essas 8 aulas nós vamos trabalhar hoje. Então, não apenas as habilidades ou as páginas que estão aí, na verdade, as habilidades, sim, mas não apenas as páginas que estão aí para vocês, mas para além disso a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente trabalhou, sim. Vamos começar aqui, que eu acredito, vocês podem até comentando, que o que pega mesmo na hora dessa sequência é o uso dos conectivos. Fala para mim, confessa para mim se não é complicado, de uma certa forma, usar os conectivos. E aí, a receita que eu passo para você, aluno, que quem não tem dificuldade no conectivo, até eu, como se eu fosse grandes coisas, né? Mas quando eu vou escrever, às vezes, o que eu ponho aqui? Né? Como que eu emendo essa ideia com a outra? Então, uma receita é: estude conjunções. Não tem jeito. Faça uma lista, pesquise, treine, vai escrever e use um pouquinho para ver como que você vai se comportar. Em uma aula, aqui no Centro de Mídias, ou com seu professor, você não vai conseguir dar conta. O uso do conectivo já diz, uso, é uso. Você tem que trabalhar com isso, conviver,
parar, refletir, sabe, o seu momento, ter o seu momento com os conectivos para conseguir trabalhar bem com eles na hora da escrita. Para além disso, a gente trabalhou um tema aqui, que eu não vou comentar agora, vou deixar em aberto antes de entrar nesse tema, porque eu preciso passar para vocês, através de um poema, que foi passado em uma outra aula, mas se fosse para passar em todas as aulas, eu passaria, porque ele é maravilhoso, traz aí uma reflexão. Então, eu vou pedir para você parar um pouquinho, presta bem atenção no que ele está falando nas entrelinhas, porque além de trabalhar os conectivos e a argumentação, tinha um tema que permeou aí todas as aulas e que, pelo que eu vi no Instagram, alguns alunos entenderam e outros ficaram sem entender completamente. Então, a gente vai voltar a partir desse poema de Álvaro de Campos, que a gente vai agora de podcast, vocês vão refletir e a gente volta nos comentários aí para aprofundar esse conhecimento. Então, vamos ouvir aí podcast com vocês. Vamos lá? Poema em linha reta. Álvaro de Campos. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita e indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Eu que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas do tempo. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisso tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que me confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que me contasse não uma violência, mas uma covardia. Não são todos o ideal, se os ouço me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. A gente já trabalhou com esse tema aqui, mais uma aula e nem 4 aulas dá conta desse tema. Então, vocês perceberam, a partir da leitura e das reflexões que vocês foram fazendo, a partir do momento que vocês foram prestando atenção nesse tema, eu vou deixar primeiro para que vocês comentem. Então, esse termo ridículo
Nunca, né? Não só apenas esse termo, mas quais reflexões aí você fez a partir dessa leitura, com você acompanhando? O que te fez pensar? Então, eu vou dar esse tempo para você refletir, porque é um assunto para refletir, para depois a gente comentar melhor quem é que escreveu, né? Como que foi, em que contexto. Mas primeiro pense, ouvir. O que me veio à mente? Você associou com o quê? Então, a gente vai dar aí 1 minuto para vocês comentarem, discutirem, e a gente volta para complementar aí, trazer essa temática para a aula. Vamos lá? 1 minutinho. Foram aí ótimas percepções, né? Primeiro, para a gente alinhar, o escritor, na verdade, é Álvaro de Campos, mas é Fernando Pessoa, né? Então, como assim é Álvaro de Campos, mas é Fernando Pessoa? Fernando Pessoa, ele trabalhava aí com os heterônimos, que é diferente de pseudônimo, eu ter um apelido. Não, nem personagens, não era uma personagem criada por Fernando Pessoa. Álvaro de Campos era outra pessoa que também era Fernando Pessoa. Como assim? Álvaro de Campos tinha data de nascimento específica, lugar específico que trabalhava, tinha uma vida muito diferente da de Fernando Pessoa. Tá? Enquanto ele escrevia como Álvaro de Campos, o eu lírico se transformava aí em uma outra pessoa. Então, Fernando Pessoa era várias pessoas ao mesmo tempo, um fenômeno. E o cara, tão antes da gente aí, né, 1915 por aí, ele já traz um tema que é bem atual. Então, eu vou voltando, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, heterônimo, então ele era outra pessoa quando escrevia, com outro comportamento, com outro sentimento, com outras expressões, totalmente diferente de Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Teremos outras aulas para aprofundar mais isso, mas vamos ao entendimento aí do poema, o que ele quis passar, que mensagem que ele quis passar. E trabalhando aqui com vocês, eu vi várias interpretações. A professora Adriana, ela comenta assim: nunca ninguém admite ter passado por um aperto ou uma situação que traz aí constrangimento. O aluno Luiz Henrique diz: não admitir o erro. Será que é isso? Vocês concordam com o Luiz Henrique? Discordam? O Alexandre, o aluno Alexandre, ele já fala assim: gente, errar é humano, né? Então, agora expor esse erro é complicado, né? Dificilmente, a professora Cristiane complementa, dificilmente admitimos erros. Exaltamos as qualidades. É bom exaltar as qualidades, né? Tudo bem. Só que a professora Carmen, ela resumiu aqui a habilidade com o poema, ficou muito legal. Fala da falta de coerência da própria vida, e kkkk, né? Então, a falta de coerência, eu vou complementar aqui, prof, ver se você concorda comigo. A falta de coerência com aquilo que a gente né? Com o que a gente mostra ser para os outros. Então, essa falta de coerência da própria vida, de ser uma coisa e se preocupar em mostrar outra coisa. Tem mais gente falando não admitir o erro, né? Aí o Miguel arrebenta aqui, o Miguel, quando ele fala. Isso me lembrou, então, o Miguel, não que só o Miguel, estou dando o Miguel como exemplo, tá? O Miguel, ele foi para além da interpretação só do que Fernando Pessoa
Álvaro de Campos, disse naquele momento, mas ele foi para além disso. Ele fez uma reflexão com a realidade, aí 1900 e tralalá, com a realidade de hoje. Ele faz. Isso me lembrou da internet. Como todo mundo é perfeito na internet. Né? Como na internet é o lugar onde não é bacana expor vulnerabilidade. Vocês concordam comigo ou discordam? Para vocês verem como a gente precisa refletir. E eu estou só vendo se alguém tem uma ideia diferente. Bárbara, aluna, direto aqui. Será que só eu erro? Os demais não demonstram erros, vivem uma mentira. Nós temos que aprender com os nossos erros. Boa reflexão aqui da aluna Bárbara Cristina. Então, vai falando aqui, olha, não para. Se for para a gente ficar a tarde inteira, outra característica muito legal, professora... Ai, não estou conseguindo ler seu nome. Eulise, eu não sei se é isso, mas vamos lá. Ele é irônico no poema, querendo dizer exatamente o oposto. Então, ele usa da ironia para trazer uma reflexão. Ele argumenta. Apesar de ser um poema, tem argumentação aí, tem coesão, tem coerência e tem ironia. Tá, tem uma aluna que respondeu uma resposta. Anne, na minha opinião, acredito que esse poema descreve o olhar antipático, onde podemos relatar perfeitamente o erro dos outros, mas os nossos próprios erros não. Ah, que legal, não conseguimos assumir essa responsabilidade. Ela também fez uma outra reflexão de você olhar para o erro do outro e não assumir a sua responsabilidade. Então, a linguagem, exatamente, professor Marcos, olha a linguagem do século XIX, ousadia para aquela época. Uma característica de Fernando Pessoa era um poeta para além do seu tempo. Então, ele refletia em coisas que hoje ainda parece que não caiu a ficha da galera e ele já pensava nisso. Né? Parece que muita gente não se tocou ainda, mas ele já pensava nesse tema. Então, muito mais do que trabalhar textos aqui, a gente vai trabalhar, se eu não conseguir ler a notícia, a reportagem, o que eu queria focar com vocês é nisso, porque quando a gente trabalhou durante a aula, essa questão da exposição das redes sociais, não significa que nós aqui somos contra as redes sociais, não gosta de Instagram, detesta influencer, né? Não, em hipótese alguma, nós temos Instagram, a gente pode sim participar, mas com consciência, não só no Instagram, não só, porque o Instagram, o Face, enfim, as redes sociais, elas são uma representação apenas daquilo que nós somos e carregamos dentro de nós. Quando o Fernando Pessoa, que ele trabalhou a questão desse expor o belo, o bonito para o outro ver, para fazer uma média e tal, para ficar bem para a galera, ele não estava falando de rede social, não, ele estava falando na vida, no dia a dia, no presencial mesmo, ali, ó, no cara a cara. Mas isso se reflete. E com as redes sociais, isso aconteceu o quê? Se expandiu. Então, a gente trabalhou com um texto que ele dizia sobre essa exposição, né, que vai se expandindo nas redes sociais. Cada vez mais, a gente passa de algo ali pequeno para algo grande. Então, vamos repetir a fala, né? Quantos amigos você tem aí na sua rede social? Eles são reais mesmo? Fazem parte da sua vida? Isso é real? Quantas curtidas você teve na foto tal? Isso realmente é mais importante. Por exemplo, eu até coloquei para vocês um vídeo lá no nosso Instagram de um casal que eles estavam mal. Eles estavam brigando, mas a menina tirava uma foto romântica do lado do boy, certo? E postava aquela foto maravilhosa. E quando ela terminava de tirar a foto, o cara empurrava, sai daqui. Né? E ela ia para a cama, ela pegava o celular e ficava esperando ali, né, um oi, um ok e tal, da galera e todo mundo curtindo. E com isso ela ficou feliz. Essa felicidade é real? Vocês podem até comentar, né? Está acontecendo o negócio, então quer dizer, mais importante é a curtida do que a realidade. Então, a grande mensagem que a gente quis passar para vocês aqui nessas aulas é que o mais importante é o que de fato você é e não o que você mostra ser. Essa foi a mensagem o tempo todo. Em nenhum momento a gente falou de Instagram, falou de Facebook, falou não tenha, enfim, é uma opinião sua, você pode ter ou não, mas pensar dessa forma, né? Então, a gente até trabalhou com a reportagem, talvez não dê tempo de ler, mas isso não importa. O importante é que fique bem claro a ideia dessa aula. Observe o título da reportagem.
Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Então, vocês têm aqui. Vou pedir para colocar na tela, para vocês acompanharem. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Porque os autores pontuaram esse título dessa forma. E aqui a gente fala de uma mesma problemática, porém de uma outra forma, em um outro texto, é uma outra época. Por que os autores pontuaram o título dessa forma? E podem até comentar sobre esse tema, coisas que vocês achem relevantes. Eu vou deixar mais um minuto e a gente já volta. E a galera que está participando com a gente, os professores, todo mundo. E eu vou voltar aqui na outra parte, que a professora Jaqueline, ela fala assim, ainda da reflexão anterior, né? Tem um episódio do Black Mirror muito bom sobre essa questão. Também gosto muito dessa série aí. E aí vamos ao porquê, né, que eles trataram e pontuaram dessa forma, né? A professora Adriana fala, sugerem uma reflexão, né, acerca do tema, né, para refletir sobre o tema. Muita reflexão. A professora Adriana fala para estabelecer um vínculo com o leitor, né? Talvez para que o leitor, na hora que olhe, será que vale a pena? Está falando comigo, né? Talvez até ele se veja aí nessa reportagem. Todo mundo fala, interrogação é para levar a reflexão. O título tem... Aqui é a Jéssica, vou ler a resposta de uma aluna. A Jéssica, o título tem o intuito de fazer o leitor ou a leitora refletir sobre o que se mostra nas redes sociais. Até o ponto, as publicações condizem com a realidade, são pertinentes de serem tão amplamente divulgadas. Então, chama para o debate, como o Felipe falou, e tem muita participação, tá? Para chamar a atenção, Miguel. O Miguel, ele fala que eu acho que foi para chamar a atenção das pessoas, né? Sobre como elas se comportam. Eu concordo com você, Miguel, porque quando fala assim, vale tudo pela sua atenção nas redes sociais, eu não sei você, mas eu penso assim, o que eu estou fazendo na rede social? Na hora que eu leio uma resposta, né? Na hora que eu leio uma resposta é boa. Na hora que eu leio um título de reportagem com esse tema aí, eu já vou pensar, acho que para se aproximar mesmo do leitor, né? É para se aproximar mesmo do leitor. Então, quando eu faço essa questão, acho que eu penso primeiro em mim, depois eu vou. Aí você vê que o título da reportagem tem uma função assim fundamental. Trazer esse tema. Por que ao invés de eu colocar aqui vários conectivos e ficar trabalhando com vocês, eu preferi trazer, então, esse poema e discutir? Porque se em 4 aulas, que a gente falou de conectivo, a gente trouxe um tema desse, e você não conseguiu associar que nós não estamos falando mal da rede social, mas sim do comportamento humano que se representa na rede social, aí, como que eu vou ter coesão e coerência na minha escrita se eu não tenho a interpretação? Outra coisa, quer escrever bem? Leia. Se você não lê, não vai escrever. Os alunos geralmente perguntam para nós, professores, para escrever, o que a gente precisa fazer? Meu querido, ler. Ler, interpretar, refletir, então, como os professores bem colocaram, e alunos também, sobre essa reflexão. Então, antes de começar a ler, antes de começar a escrever,
vamos refletir, vamos silenciar, ouvir o outro, prestar atenção na nossa prática, para depois, sim, a gente se colocar, se posicionar diante do mundo. Então, vocês têm as atividades para fazer. Eu falo, faça uma listinha dos conectivos. A gente volta. Segunda série do ensino médio vai trabalhar muito ainda com conectivo. Eu espero que tenha contribuído para vocês. Compartilhem aí no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Fala para a gente o que você achou da aula ou temas que vocês acham que tem que ser trabalhado. Se vocês concordam, discordam da gente. E a gente volta aí na próxima aula, então, já com a sequência aí, a aula 3 da sequência 3, trabalhando com vocês, fechando essa sequência, e a vida não para, né? Estudem, coloquem tudo em ordem aí, porque na próxima aula a gente volta com tudo nas aulas, assim, ó, seguindo o primeiro bimestre, encerrando o primeiro bimestre. Gente, avalie a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.